Fala povo, Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, terceiro ano do curso técnico de mecânica do IFMG Betim. Separei dois exercícios da lista que a gente está resolvendo para discutir alguns aspectos. O primeiro exercício é um 1F. Eu separei esse exercício porque eu tenho uma distribuição simétrica que facilita boa parte desse cálculo, mas também vai ter alguma curiosidade, né, alguma especificidade na questão do método polígono. Pelo método da projeção, ele é muito direto. Tá? Eu tenho essas barras simétricas a 23 graus e a carga de 100 kN. Eu quero saber qual o valor dessas forças. Diagrama de corpo livre. Primeiro, eu vou enumerar barra 1 e barra 2. A força de ação que eu tenho aqui é a força peso, sempre vertical para baixo. Então, ela traciona a barra 1, que reage comprimindo. A mesma coisa acontece com a barra 2. Então, eu vou trabalhar sempre com as reações, pegando o plano cartesiano, colocando aqui a força peso, que vale 100 kN, força F1, eu transfiro com um ângulo de 23 graus, né? Aqui eu tenho 23 graus nessa parte superior, imaginando aqui a linha paralela, né? São alternos internos, então aqui é 23 graus. Força F2 com o mesmo ângulo. Então aqui eu já percebo que as forças serão iguais, tá? Eu vou comprovar isso só fazendo somatória das forças em x, igual a zero. Projeção da força F1, projeção da força F2. Essas projeções, né, em relação ao eixo x vai ser cosseno, né, a relação trigonométrica, então F1 cosseno de 23 menos F2 cosseno de 23. E aí eu comprovei matematicamente que as forças são iguais. Se eu fizer somatório das forças em y, eu vou projetar F1 em y e F2 em y. O vetor aqui está pequenininho, porque na verdade duas vezes esse vetor é que vai equilibrar os 100 kN. Então minha equação fica F1 seno de 23, F2 seno de 23, as duas projeções positivas e a projeção vertical para baixo negativa. Como F1 é igual a F2, substituindo aqui, eu tenho que duas vezes F1 vezes o seno de 23 é igual a 100. Duas vezes seno de 23 passa para o outro lado da igualdade dividindo. E eu acho que as duas forças são iguais a 127,9652 kN. Se eu fizer pelo método polígono, né, a parte inicial do diagrama de corpo livre é o mesmo, né? Só que agora eu vou ter que montar um polígono. Como é que eu começo a montar esse polígono? Eu particularmente gosto de começar sempre pela força peso. Por quê? Ela é vertical para baixo, não tenho nenhuma nuance, não tenho que ficar pensando aqui como é que eu tenho que representá-la. Aí eu vou pegar a força F1. A força F1 que está aqui, eu transferindo ela para cá, eu levo o ângulo de 23 graus. E aí eu vou fechar o meu polígono com a força F2, também levando 23 graus em relação à horizontal. Só que o método dos polígonos eu resolvo pela lei dos senos. Para eu fazer a lei dos senos, eu preciso de achar os ângulos internos desse polígono. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 23 graus, né, em relação à horizontal, e eu sei que a força peso ela é vertical. Eu sei, então, que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, esse ângulo interno que eu quero encontrar em relação ao ângulo externo são ângulos complementares, né? A soma deles dá 90 graus. Então, descobri que esse ângulo aqui vale 67. Esse ângulo interno aqui é duas vezes o 23, né? Porque aqui eu tinha 23 e aqui eu tenho 23. Então, 46 é o ângulo. Se eu fizer, né, 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, menos os dois ângulos, eu vou achar o terceiro. Como previsto, esses ângulos são iguais porque esses lados são iguais, né? Esses dois vetores são iguais. Eu tenho uma figura simétrica.
Então reparem que eu peguei aqui os ângulos que não tem nada a ver com os ângulos originais. Ok? Por isso que torna essa resolução um pouquinho mais complexa para eu achar os ângulos internos. Depois de eu achar, o cálculo em si é simples, né? É sempre o lado do polígono dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, F1 dividido pelo seno de 67, F2 dividido pelo seno de 67 graus e a força de 100 kN dividido pelo seno de 46, que é o ângulo oposto ao lado. Se eu pegar esses dois fatores, eu tenho que seno de 67 vai virar uma constante e vou comprovar que F1 e F2 são iguais. Se eu pegar o F1 com o F1 dividido por seno de 67 é igual a 100 dividido pelo seno de 46, né? Eu vou separar só os dois, poderia pegar F2, né? Sem problema algum. Eu vou passar o seno de 67 graus, que está dividindo, multiplicando, né? E vou achar que F1 e F2 vale 127 graus, 127 kN. Obviamente, o mesmo resultado que eu achei pelo método da projeção. O exercício que eu separei foi o 2E. Aqui eu separei ele porque ele tem uma força inclinada, né? Então isso vai me dar uma particularidade. O resto vai ser igual. Lembrando que o apoio A ele é fixo. Nele eu posso ter resultante vertical e horizontal. O B não. O B é um apoio móvel, só tenho, nesse caso, né, eu só vou ter reação vertical. Diagrama de corpo livre. Vou colocar aqui a barra através de uma linha, a força de 7 kN, a força de 10 kN com ângulo de 60 graus, as reações verticais, que já são a base aí para o meu cálculo. Coloquei as distâncias. Aqui eu peguei só o sistema de referência meu, né? Forças horizontais para a direita, verticais para cima e momentos no sentido horário, sentido do ponteiro do relógio, todos eles vão ser positivos. Somatória das forças em x é igual a zero, né? Ao contrário dos outros exercícios, aqui eu tenho somatória em x. Por quê? Eu tenho a projeção da força de 10 kN no eixo x. Então, para que essa barra não esteja movimentando, eu tenho que ter o quê? Uma reação no apoio A. Mesma direção, sentido contrário. AX positivo, né? Porque é uma força para a direita, menos a projeção que é 10 vezes o cosseno do ângulo, né? É o cateto adjacente, né? Está encostado aqui no ângulo, está coçando o ângulo, então é cosseno. AX vale 5 kN. Somatória das forças em Y. Agora, né, eu vou colocar a projeção aqui de 10 no eixo Y. Vou fazer AY mais BY menos 7 menos 10 vezes o seno de 60. Aqui é o cateto oposto, né? É o cateto que está oposto ao ângulo. Então, é seno. Obviamente, né, aqui, em somatório de forças em x, não entrou nenhuma força vertical. Em somatório das forças em y, não vai entrar o AX, nem a projeção em x. Só que aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas. Então, eu vou lançar a mão da terceira equação da estática, somatório de momentos. Aqui eu decidi fazer somatório de momentos em relação ao ponto A, até para ficar um pouco diferente do que a gente estava fazendo até então. E também para discutir algumas coisas interessantes. Então, vou imaginar que estou segurando essa barra aqui no ponto A. Em relação ao ponto A, a tendência da força BY é girar essa barra no sentido anti-horário. Como eu falei que o sentido horário é positivo, o sentido anti-horário é negativo. A força
projeção aqui vertical, tende a girar a barra no sentido horário, positivo. A mesma coisa acontece aqui com 7 kN. Mas e a projeção aqui em X? Ela não gera momento em relação ao ponto A. Ela está empurrando a barra em direção ao ponto A. Ela poderia estar comprimindo essa barra em direção ao ponto A, mas ela não gera momento. Momento, a distância tem que ser sempre perpendicular. Um detalhe que eu queria ressaltar aqui, força vertical para baixo, que ela é negativa, né? Mas ela gera um momento positivo. Por quê? Porque o momento positivo é o sentido de giro horário. Tá? Outra força vertical para baixo, que gera um momento positivo, e uma força vertical para cima, que a força é positiva, mas o momento que ela gera em relação ao ponto A é negativo. Então, fiz momento gerado pela força BY, ele é negativo por quê? Pelo sentido aqui do momento. Mas o momento gerado por 10 seno de 60, que é essa forcinha aqui, mais pelo sentido do momento. Mais o momento gerado pela força de 7 kN. Então aqui eu só somei os momentos, tá? Aí eu vou fazer o quê? Lembrar que momento é sempre força vezes distância. Então BY, o momento de BY é o quê? BY vezes 4,5, que é a distância de BY até o ponto A. 10 seno de 60 é a força, vezes 3,5, a distância dessa projeção até o ponto A. Mais 7 kN vezes 1. Então, esses sinais positivos e negativos são decorrentes ao meu estudo do diagrama de corpo livre. Aí eu vou achar que a força BY vale 3,48. Substituindo essa força nessa equação, eu vou achar que o AY vale 12,18. Ok? Então são as duas questões aí que eu separei para a gente. Valeu, pessoal, espero ter ajudado.